ministro Sérgio Moro, senhores senadores, senhoras senadoras, muitos já falaram, muitas perguntas foram formuladas, o que nos ensejou, inclusive, uma aula do professor Esperidião Amin sobre repetição. E eu me lembrei, por essa razão, de um célebre escritor francês, o Guidé, que disse: tudo isso já foi dito, mas como não ouviram, é preciso recomeçar. Nós não vamos fazer perguntas, muito mais do que perguntas, eu creio, que é meu dever aqui fazer afirmações. Certamente nós estaríamos aqui vivendo uma sessão histórica se estivéssemos comemorando os feitos da Operação Lava Jato, que nasceu como esperança do povo brasileiro, se tornou prioridade e é o caminho para uma nova justiça nesse país, que substitui aquele conceito de que a justiça só alcançava os pobres, pelo conceito de que somos realmente, como diz o artigo 5º da Constituição, todos iguais perante a lei, evidentemente ainda com algumas alterações na legislação para eliminar determinados privilégios, como o do foro privilegiado. Mas nós estamos aqui não para comemorar os feitos da Lava Jato e homenagear os seus ícones, como o ministro Sérgio Moro. Estamos aqui diante de um crime praticado, na extensão de uma organização criminosa, porque se constituiu no país uma organização criminosa que aparelhou o Estado brasileiro e colocou seus tentáculos em setores diferentes da economia, no setor público e privado. Na Petrobras apenas? Não, nos fundos de pensão, nos Correios, enfim, em setores diversos da administração pública, um esquema sofisticado e complexo de corrupção arquitetado com a distribuição de percentuais da propina entre agentes públicos, políticos e partidos políticos. Uma gigantesca operação criminosa, organização criminosa. E, evidentemente, não se esperava que com ingenuidade fosse possível combatê-la e desbaratá-la. É óbvio que nós tivemos que verificar uma força-tarefa operando, envolvendo agentes públicos, para o enfrentamento desta realidade que se impunha. A legislação de combate ao crime organizado possibilita a cooperação entre instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais. A nossa legislação avançou com técnicas modernas de investigação, introduzindo a delação premiada, as ações programadas e os infiltrados. Evidentemente, é preciso se estabelecer para o êxito destas operações, especialmente ações programadas, uma relação estreitada que a legislação possibilita entre juízes, policiais e integrantes do Ministério Público. Quando se afirma com base em mensagens que podem ter sido adulteradas ou retiradas de contexto, cuja fidedignidade é questionável, quando se utiliza dessas mensagens criminosas para supor a existência de um conluio, a realidade desmente, porque o juiz Sérgio Moro não acolheu inúmeras ações propostas pelo Ministério Público. E seria, a meu ver, uma ofensa, uma agressão ao Ministério Público, que é uma instituição independente, autônoma e corajosa e que cumpre seu dever rigorosamente. Aliás, gostaria que o ministro falasse sobre isso, sobre essa legislação de combate ao crime organizado e essas modernas técnicas de investigação que exigem esta estreita cooperação entre os agentes públicos, para dizer que estas mensagens, aí na esteira
da história da montanha que pariu o rato poderiam ser utilizadas muito mais como atestado de boa conduta do que de criminalização dos agentes públicos que foram por elas citados. Ministro. Senhor senador, agradeço as considerações, né? Se falou muito mal da Operação Lava Jato no passado, quem foi condenado, às vezes havia também esse questionamento de eventual partidarismo político, provas teriam sido fraudadas, né? Nós examinamos o que foi divulgado, né, com tanto sensacionalismo por esse site, né? Cadê a conluio para fraudar provas, conluio para acusar pessoas, conluio para proferir decisões, conluio para qualquer coisa, não tem nada, né? Mesmo abstraindo do problema de autenticidade dessas mensagens. Algum comentário desairoso da minha parte em relação ao Partido dos Trabalhadores ou em relação ao ex-presidente, não existe nada nesse material que foi divulgado e não vai existir. Antecipação de mérito, eu nunca antecipei nenhuma decisão minha, sentença, de mérito ou de prisão ao Ministério Público. Agora, eventualmente o que podia acontecer, o Ministério Público, a polícia, um advogado requer algo ao juiz e faz aqueles embargos auriculares. Ah, juiz, vai dar para deferir, vai dar para indeferir, como é que vai ser e tal. Eventualmente o juiz pode fazer algum comentário ali, mas a decisão só é definitiva quando ela é proferida no processo. Então tenho absoluta convicção da correção das minhas decisões e Vossa Excelência tem absoluta razão. Nesses processos mais complexos, não raramente é necessária a utilização de métodos especiais de investigação, que acabam tornando necessária a participação do juiz ainda na fase de investigação do processo. Então lá um requerimento de quebra de sigilo bancário, um requerimento de quebra de sigilo fiscal, um pedido de interceptação telefônica. Isso é muito comum. Isso é retratado até nesses filmes que foram feitos com base na Operação Lava Jato, por mais fantasiosos que tenham sido, e em particular as séries foram muito fantasiosas, mas mesmo assim encontra-se lá essa interlocução do policial ir falar com o juiz, do Ministério Público ter ido falar com o juiz, e de repente isso agora, não, a Operação Lava Jato, esses contatos entre juiz e procurador, isso é um crime. Vamos anular tudo. Ou vamos anular a condenação de X, B e Y. Mas nós somos contra a corrupção. Nós sempre vivenciamos esses contatos, mas agora, na Operação Lava Jato, isso é intolerável. Então o que existe é, de fato, um sensacionalismo e uma falta de compreensão em relação à natureza das relações nesses processos mais complexos entre juiz, procurador e policial. E, adicionalmente, e esse acho que é o aspecto mais importante, o que se tem em última análise é um grupo criminoso organizado querendo obstaculizar os avanços anticorrupção e se valendo de métodos criminosos para hackear aparelhos e aplicativos utilizados por autoridades públicas. Esse é o fato de verdadeira gravidade e não aqueles que se aproveitam do falso sensacionalismo para buscar nulidades de decisões já proferidas. A investigação deve alcançar aqueles que, por trás desta operação, tiveram os objetivos escusos expostos. A marginalia tem como estratégia desqualificar quem investiga, quem denuncia e quem julga, na esperança de ver a impunidade derrotando a justiça. Esse é um ponto. O outro ponto, buscar eventuais munições para abastecer advogados na defesa dos seus clientes criminosos e presos. É preciso avançar na investigação e, quem sabe, até estabelecer se há um conluio entre a fonte e a agência de notícias. É preciso uma vertente de investigação que possa chegar lá, porque certamente há um conluio entre fonte e agência de informações, agência de notícias. E, finalmente, quando se fala em seletividade da parte dos juízes, nós temos que considerar que a seletividade que há é da legislação. O foro privilegiado é que seleciona.
E é por essa razão que nós gostaríamos de ouvir o apoio do ministro Sérgio Moro a um projeto que se encontra na Câmara dos Deputados e que pretende acabar com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades nesse país. Aí sim consagraremos uma nova justiça e todos poderemos afirmar que somos iguais perante a lei. Agradeço as palavras, senador. Senador, o meu apoio, para responder a última parte apenas, que acho que é a mais relevante, meu apoio para esse projeto é 100%. Sempre fui contra o foro privilegiado, continuo sendo contra o foro privilegiado, não faço nenhuma questão de ter esse foro por prerrogativa de função. Senador Jorge